Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, meu nome é Amanda, eu sou professora de vocês de Ciências, Matemática e História. Espero que esse ano a gente possa aprender muito, eu com vocês e vocês comigo, ok? Gente, hoje eu vim trazer para vocês o nosso conteúdo de ciências. Nesse primeiro bimestre, nós vamos trabalhar sobre o corpo humano. A gente vai aprender um pouquinho mais como o corpo humano funciona. O nosso primeiro capítulo do nosso livro está falando sobre o sistema digestório. Vamos lá aprender um pouquinho mais? O que é digestão? Para que o corpo consiga absorver os nutrientes, os alimentos ingeridos precisam ser reduzidos em partes bem pequenas e transformados em substâncias mais simples. Esse processo é chamado de digestão. Então, gente, a digestão ela começa pela boca. Como é que esses alimentos eles vão ser divididos em partes bem pequenas? A partir da mastigação. A gente não consegue engolir um alimento inteiro, né? Nós precisamos triturar esse alimento para que ele possa descer pelo nosso tubo e chegar ao nosso estômago e aí começar todo o processo. Os nutrientes absorvidos durante o processo de digestão passam para o sangue e são distribuídos às células do corpo. A principal função do sistema digestório, gente, é transformar o que a gente come, os nutrientes, em energia para o nosso corpo. Através disso, a gente vai ter energia para fazer todas as nossas atividades do dia a dia. Onde acontece a digestão? A digestão ocorre no sistema digestório. Ele é formado pelo tubo digestório que atravessa o interior do corpo, ligando a boca ao ânus. Não é uma ligação direta. Nós temos vários processos aqui que para poder ser pego o nutriente, né? Para o corpo conseguir absorver esses nutrientes. Esse tubo é formado por diferentes órgãos que se comunicam. A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. No fim do intestino grosso, localiza-se o ânus. As glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas são órgãos acessórios que produzem substâncias que participam da digestão dos alimentos. Então, gente, as glândulas salivares, o fígado, as glândulas salivares, elas ajudam a umedecer esse alimento quando está na nossa boca. Isso facilita que ele entre pelo nosso tubo. O fígado, gente, o fígado ele produz uma substância que quebra as gorduras. A vesícula biliar também. O pâncreas, ele também ajuda na absorção desses nutrientes, ele quebra a acidez do estômago. Então, esses órgãos, apesar deles serem acessórios, eles são fundamentais na nossa digestão. Eles são necessários na nossa digestão, para o nosso corpo funcionar bem. Agora eu vou passar para vocês um vídeo que mostra a digestão completinha, como ela é, para vocês entenderem melhor. Nós vamos ver por dentro do nosso corpo. É muito interessante. Presta atenção. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam o movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. Deixa eu falar aqui uma coisa interessante. O nosso estômago, ele produz um ácido, um suco gástrico. Esse ácido, ele vai transformar
o que a gente ingere em substâncias menores ainda, para facilitar a absorção desses nutrientes, tá? Vamos continuar vendo. Opa! Curso de 12 horas que passar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam o movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. O alimento é involuntário, a gente não precisa ficar pensando nisso não, até chegar no nosso estômago. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilus, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. Algumas partes do alimento. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Aí o bebê, no caso, tirou a fralda, né? Nós, adultos, vamos ao banheiro para poder eliminar essas fezes. E vocês podem ver que é um processo que ele não é rapidinho. Por isso que os médicos, eles nos aconselham a comer de 3 em 3 horas, porque esse processo dura mais ou menos esse tempo. Então, quando o alimento que a gente já ingeriu há 3 horas atrás já está aqui no intestino delgado, no intestino grosso para ser eliminado, a gente vai se alimentar novamente e vai acontecer todo esse processo de novo. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês os órgãos do sistema digestório. Vamos lá. Nós temos aqui na boca, primeiro começa pela boca, as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas se localizam aqui e aqui na lateral. Depois da boca e das glândulas salivares, nós temos a faringe. A faringe é o que separa aqui o esôfago da laringe, tá? Por onde passa o ar e por onde passa o alimento. Aqui nós temos o esôfago, que é o tubo que liga até o estômago.
o fígado, o estômago, o pâncreas e a vesícula biliar. A vesícula biliar é essa daqui. Ela é bem pequenininha, mas ela ajuda muito no processo da digestão. Aqui nós vamos ter, ó, o intestino delgado, que é por onde o alimento passa primeiro, absorvendo todos os nutrientes. E depois o intestino grosso. O intestino grosso é esse aqui. No intestino grosso, como vocês puderam ver no vídeo, é onde a gente absorve também nutrientes, mas a maior função dele é absorver a água. Por isso, quando a gente tem diarreia, é porque o intestino grosso não está funcionando bem, tem alguma coisa errada, o nosso corpo ele não está funcionando corretamente, porque elimina muita água. E aí os médicos nos aconselham a nos hidratar muito. Por quê? Porque através das fezes a gente está eliminando água. O intestino grosso ele não está conseguindo absorver essa água. Então a gente tem que beber bastante água mesmo. E por fim nós temos o ânus, que é por onde saem esses restos de alimentos, células mortas, conforme a gente viu no vídeo. Aqui, gente, os dentes, eles também fazem parte da digestão. Como? Cada dente, cada grupo dentário, ele possui uma função. Aí nós temos aqui, ó, os caninos. Os caninos, eles são mais pontudos e eles têm a função de rasgar os alimentos. Hoje em dia, nos dias atuais, os nossos caninos eles não são tão pontudos. Por quê? Porque a gente evoluiu. Lá na época das cavernas, na pré-história, eles tinham caninos mais pontudos. Por quê? Porque eles não tinham talheres, eles não conseguiam reduzir tanto a comida em pedaços menores. Então, eles tinham essa característica de caninos mais pontudos. Mas como nós temos uma outra tecnologia, os alimentos já são mais cozidos, antigamente eles comiam carne crua. A gente não precisa tanto desses caninos para rasgar o alimento, mas o nosso corpo ainda tem os caninos. Tem gente que quase não tem canino pontudo, mas isso é uma adaptação do corpo. Os dentes incisivos são esses aqui da frente. Eles ficam na frente da boca e cortam os alimentos. Quando a gente vai comer um pão, por exemplo, a gente come e a gente corta aquele alimento ali. Tanto quando a gente fica com a janelinha, né, a gente tem que comer o pão de lado, quando o dente está caindo. Mas quando a gente já tem esses dentes aqui formados, a função dele, ó, de sempre estar cortando, dividindo o alimento. Os pré-molares, que são esses aqui de trás, e os molares, eles são responsáveis por triturar os alimentos. Eles ficam aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então, ó, eles parecem duas mãozinhas, né? Não é uma mãozinha, mas ele faz esse movimento de triturar o alimento. Ele tem umas pontinhas também, o que ajuda na hora de triturar, certo? Então, os dentes também fazem parte da digestão. Vocês podem perceber que a digestão ela é bem completa. Ela não tem só uma parte. Ela depende de várias partes do corpo para que ela aconteça. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre a higiene, conservação dos alimentos e também sobre uma boa alimentação. A higiene alimentar evita a contaminação dos alimentos por micro-organismos. O uso de técnicas de conservação de alimentos impede ou diminui o crescimento e atividade dos micro-organismos. Nós vamos dar uma olhadinha no livro agora, que a gente vai trazer, eu vou mostrar para vocês um esquemazinho, onde a gente fala um pouquinho sobre a conservação desses alimentos. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo, tem uma casa, né? E aí, estão vendo que está piscando aqui em alguns lugares? Aqui vão dar algumas informações sobre a conservação desses alimentos. É necessário lavar frutas e verduras e legumes também antes de consumir. Deixar de molho, no vinagre, no cloro, se possível. Aqui, gente, as carnes devem ser sempre muito bem cozidas. O cozimento causa... a alta temperatura mata micro-organismos nocivos ao nosso corpo.
Ao descongelar um alimento, retire-o do congelador e deixe-o dentro da geladeira. Não é para deixar para fora na pia, não. Deixa dentro da geladeira. Ah, mas vai demorar muito para descongelar. Mas é mais seguro, porque evita a produção de micro-organismos causadores de doenças. Aqui nós temos o freezer, né? O freezer, ele conserva mais os alimentos, por quê? Porque ele congela. E essa baixa temperatura também ele não deixa os micro-organismos, bactérias, se propagarem, né? Então, é necessário também congelar os alimentos. Carne que a gente não vai usar hoje, ao invés de deixar na geladeira, porque ela vai, se deixar na geladeira, ela vai estragar mais rápido, coloca ela no freezer. E quando for usar, tira do freezer para ela descongelar. A pasteurização, gente, é uma técnica feita no leite para que possa matar também micro-organismos, eliminar esses micro-organismos. Ele é fervido, esse leite na produção dele, ele é fervido e aí ele é resfriado muito rápido. E aí isso mata o que poderia prejudicar a nossa saúde. E a água, gente, ela tem que ser tratada, filtrada ou fervida. Então, a gente não pode beber água direto da bica, porque essa água ela ainda não está totalmente tratada. Ah, mas é a água da SEDAI. A água da SEDAI está cheia de problema aí, como a gente está vendo, né? Então, a água, além de ser tratada na estação de tratamento, ela precisa ser ou filtrada ou fervida. E a gente sempre buscar um ambiente melhor para poder se alimentar. Agora a gente vai voltar lá no nosso slide, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre alimentação e saúde. Por que é necessário ter uma boa alimentação? Só a boa alimentação é o suficiente para ter uma boa saúde? Vamos ver isso aqui. Para manter a saúde, é preciso escolher bem os alimentos, o local destinado à refeição, entre outras práticas. Então, gente, não é só o alimento que tem que ser saudável. Onde a gente vai comer também tem que ser agradável, saudável, um local bom para a gente se alimentar. Sem interferência de televisão, sem interferência de barulhos. Eu sei que hoje em dia, a gente morando numa cidade muito grande, né? É inevitável ter barulho na rua, muitas vezes. Quem mora mais no interior das ruas, né, numas ruas mais tranquilas, é mais fácil. Mas, ao invés de deixar a televisão ligada, ficar olhando o celular, tá a televisão ligada e o celular. Não, gente, esquece isso. Senta, prepara aquele momento ali como seu, porque isso também faz parte de uma boa saúde, né? Porque a gente vai ter tempo para comer o alimento, comer devagar, não precisar comer correndo. Ah, eu tenho que comer correndo porque eu tô atrasado, não sei o quê. Não, separa aquele momento para você, separa aquele momento para o seu corpo, né? E comer sempre alimentos saudáveis. E também é muito importante a prática de atividades físicas. Ó, a prática de atividades físicas também é recomendada para promover a saúde física e mental. Ela ajuda a melhorar a qualidade do sono, aumenta a disposição para outras atividades e previne doenças e melhora o humor. É comprovado cientificamente que a prática de exercício físico melhora o nosso humor. Ela traz mais alegria para a gente. Ela libera um hormônio, que é o hormônio do prazer, da alegria, a prática de exercício físico, e a gente é mais feliz, né? Além de cuidar melhor também do nosso corpo. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês, ó. Um prato bem variado e também alguns materiais para fazer atividade física. Corda para pular, esse negocinho aqui é de abrir e fechar. Ó, mas, tia, mas aí eu preciso ir para uma academia. Negativo. Você pode correr, você pode brincar, andar de bicicleta, andar de patins. Ah, tia, mas eu não posso, eu moro em apartamento e não posso sair de casa. Pula corda em casa, faz algumas atividades, dança, coloca um vídeo no YouTube para poder dançar.
Isso também ajuda muito na nossa saúde. Bom, agora vocês vão fazer as atividades do livro. Vocês vão fazer as páginas de 10 a 16. Ah, tia, é muito. Não é muito, não. Tem muita coisa escrita. As atividades, elas não são tão extensas. Por isso assusta. Vocês vão fazer as atividades referente à digestão, né, o sistema digestório, e referente à alimentação e saúde. Então, vocês vão fazer capítulo 1 e capítulo 2. E para casa, a página 17, tá? Quem está no online já sabe que tem que fazer a página 17 direto. Quem está no presencial, nós vamos realizar essas tarefas em sala de aula e aí a página 17 vai ser para casa. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu possa ter ajudado vocês a entender um pouco melhor e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!